Bom dia a todos. Isto não é propriamente um instrumento com o qual eu esteja familiarizada, né? Estou mais acostumada à enxada, ao corta-mato e por aí adiante. Mas pronto, também faz falta. A minha mãe ontem avisava-me: tu lembra-te que tens um microfone. Não fales alto demais, vais ficar sem voz a meio. Ela já sabe como é que a coisa funciona, né? Mas, como o pastor dizia, talvez porque eu trabalhei em África, e em África não temos estas mordomias, né? de microfones e holofotes e bocas de som e essa coisa toda. Então, quando nós queremos nos fazer ouvir a um grupo maior até do que este aqui, não é? Eu cheguei a ministrar em escolas com 400 e 600 crianças e fazer ouvir para... Pronto, um grupo grande é preciso usar a voz, né? Mas a voz é uma coisa que se gasta. E há pessoas que não têm dificuldade com isso, mas já não é o meu caso, pessoal, né? Quando eu faço muito uso ou muito esforço com a voz, muitas vezes ela vai-se e eu fico afónica completamente e não consigo falar, ou ainda que tente, ninguém ouve o que eu digo, né? Portanto, eu espero hoje não me esquecer que tenho esta coisa aqui na mão. Também não irei falar muito e que vocês possam ouvir-me e, portanto, compreender aquilo que quero transmitir. Antes de falar especificamente da Palavra de Deus, eu gostava de falar só um bocadinho, se é possível, sobre o grupo que se reúne na minha casa, né? Os irmãos foram acompanhando e ouvindo o pastor dizer que havia um grupo que se reunia em Castanheira de Pera. Alguém se lembra disto? Ok, este grupo fechou ao fim de vários anos, sei lá, 9 anos para aí, mais ou menos. Sim, então, o pastor da Assembleia de Deus local abriu uma congregação em Castanheira de Pera e eu sempre fui encorajando estes irmãos que se reuniam connosco, tendo em conta a distância a que ficamos aqui e de vez em quando, lá uma vez de meio ano, uma vez por ano, aqueles irmãos acabavam por vir aqui, mas isso não era suficiente, né? Eu ia lá, tinha o tempo de oração e meditação da Palavra de Deus uma vez de 15 em 15 dias, mas eu sempre achava que isso era um reforço ao trabalho da igreja, não é? Não propriamente igreja, não é? Então eu sempre encorajei aqueles irmãos a terem a sua própria congregação, a estarem agregados, a terem um pastor líder, a submeterem-se, a terem um local onde conviver com outros irmãos na fé, etc, etc, etc. Graças a Deus, pouco a pouco, estas pessoas foram-se encaixando na igreja local ou ali próxima, uns na Assembleia de Deus, outros em outra igreja que, pronto, não tenho muito conhecimento sobre. Isto para dizer que quando o pastor da Assembleia de Deus abriu a casa de oração em Castanheira de Pera, eu disse aos irmãos: eu não considero que se justifique o eu fazer quase 20 quilómetros da minha casa até Castanheira de Pera para ter o grupo aqui. Os irmãos agora têm onde se reunir, então eu quero dar continuidade ao grupo, mas na minha casa, a fim de que possa, de alguma forma, conseguir chegar a outras pessoas, né, que obviamente não vêm para Castanheira de Pera. Além que o grupo de Castanheira de Pera era um grupo muito pequeno, portanto era a esposa e o marido entretanto faleceu, e era a mãe e um filho de uma outra aldeia próxima de Castanheira de Pera, mais propriamente Gestosa. Então, este grupo era muito pequeno, às vezes havia uma filha, às vezes havia uns netos, às vezes não havia mais ninguém, e era um grupo pequenino que, por alguma razão, nunca cresceu muito para além disto. Eu falei com o pastor Luís concordou, então este grupo abriu na minha casa. Esta irmã e este filho de Gestosa continuam a assistir no grupo, eles agora vêm de Gestosa para a minha casa e o grupo continua a funcionar de 15 em 15 dias. E ontem nós tínhamos o nosso grupo. Normalmente este grupo funciona só de 15 em 15 dias, que é no meu dia de folga. Então hoje, se eu estivesse a trabalhar, não estivesse de férias, não poderia estar aqui porque seria dia de trabalho. Ontem seria o meu dia de folga, aí tínhamos o grupo, hoje eu estaria a trabalhar, mas esta semana eu estive de férias e, portanto, hoje foi-me possível estar convosco. E ontem nós tivemos o grupo ali, e pela graça de Deus, há poucas pessoas, mas tem havido sempre pessoas que, não estando agregadas a nenhum movimento evangélico, estão no grupo.
Ontem nós tínhamos 3 pessoas. Entre essas 3 pessoas, um deles é um adolescente que tem tido muitos problemas da escola, tem sofrido com bullying, etc. E começou a vir ao grupo, começamos a orar por ele e ele tem estado a alcançar vitória. Então ele está vindo ao grupo. Hein? Quase todas as reuniões, há uma ou outra que não surge por outras atividades, mas quase todas as reuniões ele está vindo. Ontem ele vinha sozinho, a mãe dele, que é a minha colega de trabalho, não veio, mas ele estava lá. E além dele, mais 2 pessoas que não estão agregadas a nenhum movimento evangélico estavam lá. Estava também esta mãe e este filho que são crentes, tanto, e estava mais uma tia minha, a minha mãe, portanto um grupinho pequeno, mas estamos continuando, servindo a Deus naquele lugar, tentando ou procurando de que a luz de Deus se espalhe também ali e que outros sejam alcançados. Graças a Deus, ao tempo que o grupo funciona ali, já há 1 ano e tal, começámos em setembro do ano passado, já um bom número de colegas de trabalho vieram ao grupo. Este grupo, não vou dizer que estão lá no grupo, não é? Elas vieram. Se eu pegar no meu caderno e começar a ver todos os grupos, as pessoas que estiveram, já são um bom grupo de pessoas que passou por ali, que foi lá, né? Não significa que estejam a ir, né? Mas já foram, já foram convencidas a ir e já ouviram a palavra de Deus. Prontos, depois não são convencidas, o Espírito de Deus ainda não convenceu, ainda não houve transformação interior, mas pelo menos uma destas colegas, que é a mãe deste jovem, ela tem mais frequentado o grupo e este rapazinho, este adolescente, portanto, tem estado no grupo. E depois outras pessoas que, não sendo crentes no sentido de estarem agregadas a qualquer movimento evangélico, estão vindo. E então isto é para darmos graças a Deus, não é? Deus continua operando e Deus continua trabalhando na vida das pessoas. E aquilo que quero partilhar com vocês hoje, partilhei ontem também com o grupo. É claro que no grupo eu tive que, digamos assim, falar de uma forma que as pessoas que não têm conhecimento da Escritura Sagrada pudessem entender o que é que eu estava a dizer ou do que é que eu estava a falar. Hoje não irei falar dessa forma, mas quero falar com vocês sobre a nossa posição em Cristo. Quem somos nós em Cristo Jesus? Amém? Quem somos nós em Cristo Jesus? Todos nós sabemos que viemos a Jesus, em que em Jesus fomos salvos, certo? E que porque fomos salvos, salvos de quê? De uma tourada. Salvos de quê? Salvos da posição de condenados em que estávamos. Eu e todos nós. Todos nós, por causa de sermos pecadores, estávamos numa posição de malditos. Podemos não gostar. Alguém pode estar em desacordo com isso. Não, isso é verdade. Eu nunca fui um maldito. Mas à luz da palavra de Deus, todos aqueles que estavam separados de Deus, estavam na posição de malditos. Esta era a nossa posição. E não havia forma como escaparmos ou como sairmos disto. Foi por isso que Deus o Pai enviou Jesus. Tenho que beber água, já estou a ficar sem voz. Então, Jesus veio. E Jesus veio para quê? Para ser o Salvador. Quando o anjo anunciou a José de que Maria ia ter um filho, o anjo disse a José, para José colocar nome ao menino. E disse, colocas-lhe João Davi. Colocas-lhe, como é que era o João quê? O João Fidalgo. Colocas-lhe o nome de Jesus. Porque isso significa que será o Salvador do homem dos seus pecados. Então Jesus veio para ser o Salvador. Eu estou apenas indo assim, de forma ligeira, através deste assunto, porque também é provável que há pessoas aqui que não estão familiarizadas com este vocabulário cristão, com esta vivência de sermos cristãos. Nós não somos cristãos porque estamos aqui a assistir ao CCVA da Lausanne. Certo? Ainda que vocês tenham um cartãozinho, não sei se usam aqui, não é? Ainda que vocês tenham um cartãozinho de membro para dizer eu sou membro do CCVA da Lausanne, isso não faz de nenhum ser
cristão. Isto é, estar na posição de livre da posição de maldição ou de maldito. A única coisa que faz esta diferença na nossa vida é o sangue de Jesus estar em nós ou não. É o nós termos Jesus na nossa vida ou não. É o nós termos a verdade de Deus, o Santo dos Santos, em nós ou não. É isso que faz a diferença. Não é nenhum cartão, nem nós pertencermos a este ou àquele grupo cristão evangélico. De forma alguma, não é? Então Jesus veio para salvar o homem do seu estado condenatório e fazê-lo a Deus o quê? A Bíblia diz que Jesus fez-nos, os remidos pelo seu sangue, fez-nos a Deus reis e sacerdotes. Isto é bom. Isto é bom. Reis e sacerdotes. Agora, ontem eu dizia ao grupo e vou dizer aqui também, nós não estamos muito assim, com uma imagem muito clara, uma visão muito certa do que é ser rei, do que é ser sacerdote. Primeiro, vivemos num país em que não temos rei. Ali os espanhóis ainda têm, né? Mas nós não. Depois, a figura de sacerdote, o que é que isso é? Já sei, eu sou lá do catolicismo e lembro-me lá do sacerdote, era aquele que vestia a batina ao domingo, quando chegava lá para dizer a missa. Não, também não é nada disso. Porque a figura de sacerdote no Velho Testamento é uma figura, é um ministério instituído por Deus, e esse ministério era tão específico que está detalhado nas Escrituras, até a indumentária que o sacerdote tinha de usar. E o sacerdote era reconhecido por todo o povo por causa das suas vestes. Não só por causa da sua função, mas por causa das suas vestes, ele era reconhecido por todos. Eis o sacerdote. As suas vestes eram diferentes de todos. Até do próprio profeta Moisés, que foi quem Deus usou para eleger o ministério sacerdotal. A palavra de Deus não nos mostra que Moisés usasse umas vestes especiais. Mas Moisés, usado por Deus para estabelecer o ministério, portanto, o sacerdócio, deu instruções específicas da parte de Deus de como é que o sacerdote se tinha que apresentar. E ele não se apresentava assim só no momento em que o povo se juntava para orar ou para celebrar a Deus. Essa era a sua indumentária, era o seu vestuário e ele tinha de usá-lo. Ele tinha de viver segundo o regulamento. Então dizia eu, nós não estamos muito habituados a esta figura, a não ser que leiamos ali nas Escrituras e fazer vir aqui à nossa mente o que é que a palavra de Deus diz sobre a figura do sacerdote. De outra forma, ser rei e sacerdote, mas o que é isso? Está assim um bocado longe dos nossos pensamentos. O que é nós sermos reis e sacerdotes? Bem, eu hoje esqueceu-me da minha batina de sacerdote. Não é isso, né? Mas a nossa indumentária de sacerdotes é diferente da do mundo. Sabe porquê? Porque em Jesus Cristo nós recebemos novas vestes. As vestes da salvação. Roupa lavada pelo sangue de Jesus, que tira toda a mancha, que tira toda a marca, que tira toda a deficiência, que tira e tapa todo o buraco. Porque Ele é perfeito. O sumo dos sacerdotes. E Ele veio, redimiu com o seu sangue um povo, e a esse povo fê-lo reis e sacerdotes ao Senhor Deus Altíssimo. Amém? Então nós não somos reis e sacerdotes para termos à nossa retaguarda uma turma de servidores. Preciso tanto que engraxe os meus sapatos. Por acaso estes não precisam de ser engraxados. É que hoje eu saí de casa na pressa, estava a chover.
E normalmente eu calço ténis. E quando eu fui para calçar os ténis, disse, está a chover, é melhor calçar as botas. Se viu, só estão a correr, agarrei as botas, calcei as botas, saí do carro, entrei no carro, mas tinha que deixar uma tia minha, que estava ontem na reunião, tinha que deixá-la na congregação dela, e eu fui a correr, deixar a minha tia, levei o saco dela a correr a casa. E quando eu vou a correr, dei conta que estava a ficar quase com os pés no chão. As botas tinham descolado, tinham aberto, e quando eu estava a caminhar, eu disse, ei, estou em risco de vir a cair. Então ainda tive que parar aqui no vosso comércio e comprar umas botas, porque senão arriscava-me a vir para a vossa descalça. Ok, dizia eu, pronto, hoje eu não preciso, por acaso, não preciso das minhas botas engraxadas, elas estão a estrear. Mas somos reis em Cristo Jesus, não para ter à nossa retaguarda uma turma de servidores que nos põem a mesa, que nos fazem a cama, que nos escovam os sapatos, que nos lavam a roupa, que nos fazem as tarefas domésticas e outras por aí. Que bom que era. Oh! Mas nós somos reis e sacerdotes em Cristo, porque nele temos a autoridade e poder para vivermos nesta terra como vencedores. Epá, eu estou a falar muito, ainda não lemos as Escrituras. Vamos lá ler. Apocalipse 5:10. É que vocês daqui a pouco dizem assim, esta nem é cristã nem nada. Epá, fala. A gente ainda não ouviu nada de Deus. Já encontraram? Apocalipse 5:10 diz assim, nesta versão que escolhi. Para o nosso Deus para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele, Jesus, nos fez a quem? A nós, se é que estamos, portanto, na posição agora de redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Estamos na nossa fé em Jesus, sabendo que Ele nos livrou daquela condição de malditos. Então, se estamos nele, Ele nos faz a nós, reis e sacerdotes, para reinarmos, ainda aqui sobre a terra. E ainda aqui sobre a terra nós estamos numa situação de limitação, certo? Porque nesta terra nós ainda sofremos provação, ainda sofremos aflição, ainda sofremos tentação, ainda passamos por coisas que são indesejáveis. Mas a palavra de Deus também diz que todas as coisas, no seu fim, no seu alvo mais próprio, não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Amém? Então isto quer dizer que quando nós passamos lá pelas lutas, quando a onda do mar se levanta e passa sobre a nossa cabeça e nós ficamos sufocados, pensamos, vou morrer afogado, ainda o Senhor é Deus para estar conosco e para nos fazer tirar das águas. Como diz a palavra, passarás pelas muitas águas, mas não te afundarás. Passarás pelo fogo, mas não queimarás. E ainda que a nossa vida física possa vir a perecer nesses embates, nessas lutas, nessas batalhas da vida, ainda nós temos o Rei e Senhor de todas as coisas, ainda nós temos o sumo sacerdote que nos fez a nós reis e sacerdotes. Pelo que, ainda que percamos a nossa vida, ainda temos nele vida eterna para continuamente reinarmos, não só nesta terra, mas para toda a eternidade, reinarmos nele. Em quem? Jesus. Não em mim. Oh, coitadinha de mim. Mas nele. Eu vou dar-vos um trabalho de casa. Vocês em casa, hoje está o dia de chuva, não é? Provavelmente não vão ter muitas atividades para fazer. Lá em casa vocês vão analisar em Êxodo, no capítulo 28, do versículo 1 ao 35, a lei a respeito
do ofício sacerdotal, não é? Do ofício, portanto, da indumentária, do sacerdote, etc. Para terem uma ideia, não é? Para pensarem, quando Deus instituiu o sacerdócio e deu todos aqueles regulamentos, aquilo não era só para o sacerdócio, para o sacerdote, neste caso, parecer bem, ser uma figura bonita, que o povo olhava e dizia, olha que bonito que está o sacerdote. Cada peça, cada parte da sua indumentária tinha um significado. E eu estava a ler esta manhã, esta passagem, e estava verificando, são coisas que nós sabemos, não é? Eu já estudei isto até na escola bíblica. São coisas que nós sabemos, tal como estas coisas que estou dizendo nesta manhã, todos vocês sabem. Então porquê que eu estou dizendo? Para trazer à nossa memória, para trazer à nossa lembrança aquilo que nós já sabemos. E lá está a dizer que o sacerdote nos seus umbrais, ele carregava umas pedras, não é? Umas placas, nos quais estavam registados os nomes de Israel. Estavam sobre os seus ombros. Isto tinha tudo um significado. Isto tinha todo um valor. O sacerdote ministrava a Deus e carregava sobre os seus ombros todo o Israel quando intercedia a Deus pelo povo. Ele carregava o Israel. Nós somos ministros de Deus. Amém? E quando eu digo nós somos ministros, nós somos reis e sacerdotes ao Senhor, não estou a dizer que todos nós, então, temos que ter uma função dentro da igreja de ficar aqui na frente, de ministrar a palavra. Amém? Eu já trabalhava para Deus a tempo inteiro e numa das congregações a que estive agregada e que auxiliei, a função que me era dada voluntariamente para fazer era lavar as latrinas da congregação e limpar o chão. E carregar alcatifas, e carregar cadeiras, porque todos os domingos era preciso levantar tudo e voltar a pôr tudo, e levantar e voltar a pôr. Durante o tempo que estive lá, nenhuma vez o pastor me chamou à frente para dar a mensagem, não era necessário. Mas eu estava lá e tinha papel. Na congregação. Todos nós somos parte da congregação. E não é por isso, por estarmos aqui ou ali, que deixamos de ser reis e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Reis e sacerdotes. Ele os fez. Jesus os fez reis e sacerdotes. E o sermos reis e sacerdotes ao Senhor, como eu já disse, isto não era ou não foi um alvo estabelecido por Jesus. Jesus veio e sentia-se sozinho. E dizia, pai, eu estou aqui muito sozinho, né? Deixa lá, eu vou aqui fazer uma turma de sacerdotes. Este alvo do povo de Deus ser rei e sacerdote era alguma coisa que estava no coração de Deus lá desde o princípio. E vocês podem ver Êxodo, no capítulo 19... E o verso 6. Tem muitas outras expressões sobre isto, mas olhando para esta que está em Êxodo 19, 6, em que Deus dá instruções a Moisés sobre como a falar ao povo a respeito daquilo que está no coração de Deus, o Pai, no verso 19 e no verso 6, diz, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É o que Deus está a dizer a Moisés, para Moisés falar ao povo. Qual povo? O povo que Deus queria que fosse povo santo e reino sacerdotal. Então esta coisa de sermos reis e sacerdotes está no coração de Deus o Pai desde o princípio. Eu já estou a esquecer-me outra vez que tenho esta coisa aqui. Reis e sacerdotes. Está no coração de Deus. Nós sermos reis e sacerdotes. Reinarmos com Jesus. Não é reinarmos fora de Jesus. É reinarmos com Jesus. É termos-lo a Ele. É estarmos na videira. Enxertados. Sermos vide da videira. Enxertados nele. Amém? Em Isaías, no capítulo 61,
E no verso 6, portanto, mostra isto, que no Velho Testamento, este sentimento, este desejo que estava no coração de Deus a respeito do seu povo, vem desde lá do princípio e continua. Em Isaías 61 e verso 6 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Glória a Deus. Está no coração de Deus o Pai que eu e tu nos sintamos reis e sacerdotes. Porquê? Porque nós estamos, como eu disse no princípio, estamos no mundo. Num lugar onde enfrentamos todo tipo de intempéries, de tempestades, de provações, etc. Aproximadamente, eu não lembro, a minha memória está fragilizada, mas há aproximadamente 8 anos, 7, 8 anos, posso lembrar o mês do ano, e lembro-me que eu estive a ministrar à igreja, ali lá em cima, na outra congregação, a um domingo. E no sábado seguinte, eu entrava na maior prova pela qual eu já havia passado. Eu e a minha família. Nós entramos pela maior e mais dura de todas as provas que nós já havíamos passado e enfrentado. E houve tempos em que eu pensei que íamos sucumbir, não íamos resistir, isto era mortal. Estávamos todos como se estivéssemos a asfixiar, vamos morrer todos. Vamos cair, com a esperança de que tínhamos vida eterna, porque tínhamos Cristo Jesus, mas realmente, olhando para as coisas no sentido natural, a forma como as coisas estavam a andar e a rolar, parecia que o diabo se tinha levantado contra nós de uma forma que era para acabar com a nossa vida. Eu já tinha passado por África, eu já tinha enfrentado malária, eu já tinha enfrentado assalto com metralhadora, aqui a zurrar aos meus ouvidos, coisa que eu nunca tinha visto. Já tinha passado por muita coisa na minha vida, muitas provas, mas esta foi e é até agora, sem dúvida, a mais dura de todas. Eu e a minha família já tínhamos enfrentado a enfermidade a que o meu irmão caiu. Uma enfermidade mortal, e que é tuberculose óssea. E aquilo colocou-nos lá embaixo. Mas com a graça e com o poder de Deus nos levantámos, vimos Deus a restaurar, ficámos encorajados, ficámos fortalecidos e caminhámos em frente. E nos alegramos porque Deus abençoou a família do meu irmão, e durante 10 anos eles haviam tentado ter um filho e não havia filhos, e Deus abençoou, e depois de tanta luta, de tanta guerra espiritual, de tanta batalha, de tanto sofrimento, de tanta angústia interna, Deus abençoou com um filho. E agora estávamos felizes e cantávamos e saltávamos, dando graças a Deus. Sabe o que é bom dar graças a Deus? Estar grato a Deus. Tenho que beber mais uma pinga d'água, já que ninguém me oferece outra coisa. A próxima vez traz lá aquele vinho alanchano. Esta manhã, no meu tempo devocional, eu estava lendo aquela revista A Palavra para Hoje, né? E a meditação em relação a hoje conta um episódio de alguém que vai aos Correios e pede ajuda ao funcionário ali. Vocês têm a revista, provavelmente já leram. E diz: olha, desculpe lá, eu não sei ler, não sei escrever, não me pode ajudar aqui para escrever um cartãozinho. E o funcionário dos Correios presta esta ajuda, escrevendo o cartão, a pessoa dita e o funcionário escreve a mensagem. Quando completa o cartão, o funcionário, de forma educada, pergunta: precisa de mais alguma coisa? E a pessoa pensa um pouco e diz: sim, mais uma coisinha, escreva aí uma última linha. Então o funcionário põe ali PS. E o outro diz: escreva aí desculpa pela letra feia. Estou a usar isto porquê? Porque às vezes esquecemos da gratidão. Sermos gratos, sermos agradecidos. E eu dizia, depois dessa batalha,
Deus nos abençoou, me deu um sobrinho, deu um neto à minha mãe, deu um filho ao meu irmão e à minha cunhada e nós estávamos felizes, graças a Deus, não é? E depois veio uma outra batalha, maior do que todas as outras que já havíamos experimentado até então. Vocês estão familiarizados com a história, né, que a nossa família sofreu, a igreja orou muito e intercedeu por nós, o qual nós damos graças a Deus e vos agradecemos a todo o tempo que despenderam em orar por nós. Mas foi uma batalha e ainda é dura e pesada. E quando um rei sai para batalhar, corre o risco de quê? Ser morto. Ou mesmo não sendo morto, sendo atingido, ferido. E quando nós saímos para a batalha, corremos o risco, mesmo sendo reis e sacerdotes por Cristo Jesus, de sermos feridos, de sermos atingidos. A diferença está em nós nos sentarmos e começarmos a lamber as nossas feridas. Ou em recorrermos a Deus e dizer: Deus, se tu queres restaurar-nos, nos queres dar vida ainda, então opera tu. Estão feridos, com feridas profundas, cheguei a pensar que eram mortais, não íamos resistir, nem eu, nem a família, íamos morrer, íamos perecer. Por mais voltas que dessemos, se um dia a coisa estava feia, o outro dia estava pior. A minha cunhada foi atingida por um vírus na medula e deixou-a num estado, vamos dizer, paraplégico na altura. A coisa estava má e nós orávamos e intercedíamos. E quando eu telefonava ao meu irmão com esperança de que houvesse uma notícia, a coisa era pior. Agora ela sofreu um AVC. E a coisa agravava, sabe? Às vezes eu já tinha medo de pegar no telefone e ligar e perguntar, então. Duro. Mas somos reis e sacerdotes e quando saímos para a batalha podemos ser feridos, podemos ser atingidos. É importante que nenhum de nós esqueça quem nós somos. Não somos reis nem sacerdotes por nós mesmos. Somos porque Ele, Jesus, nos fez ao Pai. Hoje estou aqui. Eu brinco e eu salto, como vocês já viram, graças a Deus. Mas há marcas. Porque quando nós somos feridos, as minhas mãos têm algumas cicatrizes, e não só as mãos, mas especialmente as mãos, têm algumas cicatrizes de cortes que eu sofri. A ferida já não dói, já está sarada, mas a cicatriz fica lá. Ainda esta semana eu tinha que lidar com uma dessas cicatrizes, que fica dessas batalhas. Eu desloquei-me para Coimbra, para fazer alguns exames médicos e não encontrava onde estacionar o carro e levei o carro para um parque subterrâneo e estacionei o carro. Mas eu tinha que ter consciência de que não mais podia encontrar aquele carro. Porque eu sei das minhas limitações, das cicatrizes que ficam. Então eu peguei num papel e apontei o nome do parque, apontei o piso em que o carro estava, apontei a cor e o número em que o carro ficava, a fim de que pudesse voltar a encontrá-lo. Eu fui fazer os meus exames, andando a pé, e quando eu voltava eu disse a mim mesmo, não, eu vou tentar fazer o exercício de tentar encontrar o carro sem fazer uso do meu registro escrito. E eu consegui voltar para o parque de estacionamento, também não era difícil, aquilo tem um grande nome cá à entrada. E eu consegui entrar no parque de estacionamento e também não era difícil, o carro tinha ficado logo no primeiro piso. E eu vi a cor, reconheci a cor. E eu disse, vais continuar a procurar o número em que o carro está. E eu desloquei-me para o sítio do número em que havia deixado o carro e o carro não estava lá. Então eu olhei para lá. Eu olhei para ali, eu olhei para esta parte, eu não vi o carro em lado nenhum. E eu pensei, das duas uma, Piedade Lourenço, ou o teu cérebro não está a responder corretamente, ou o carro foi roubado. Então eu abri a minha mala, peguei nos apontamentos onde tinha registado onde o carro estava. Afinal ele estava lá muito mais à frente, num outro número diferente do que aquele que o meu cérebro me dizia. Porquê? Cicatrizes que ficam das batalhas que sofremos.
quando as batalhas são grandes e envolvem o nosso estado emocional e cerebral, muitas vezes há células que morrem e que não nos ajudam a fazer coisas que antes era normalíssimo, não é? Era facilíssimo. Mas não sou eu. Hoje, alguns irmãos tiveram que ajudar a minha mãe a voltar aqui para a casa de oração. Ela estava vindo à minha retaguarda, eu não estava longe dela, mas porque trazia ali umas coisinhas e eram pesadas, para não ir poisando esperando por ela, e ela veio vindo atrás de mim. Mas eu vi aqui, poisei, cumprimentei a Clélia e não a vi. Voltei para fora, olhei para um lado, olhei para o outro e não a vi. E eu pensei, mas para onde é que ela foi? Será que ela entrou para a casa de banho antes de eu chegar? E eu voltei aqui à frente e voltei a não a vê-la e eu voltei a sair para fora. E quando eu saí para fora, ela já vinha do sentido contrário com uns irmãos que a estavam a trazer de volta. Porque ela passou ali na porta e nem reconheceu o sítio, apesar de ser tão normal nós virmos aqui. Cicatrizes que ficam de batalhas sofridas. Ah, mas isso é da idade. Sim, também. Mas esperem lá, eu só tenho 51 anos. Cicatrizes que ficam de batalhas sofridas. Em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes. Temos batalhas no mundo em que estamos. Essas batalhas têm de ser enfrentadas. E muitas vezes ficam cicatrizes. Deus cura as feridas e ficam cicatrizes com as quais nós temos que lidar. Com as quais nós temos que nos levantar e não ficar a lamber as nossas feridas, nem a lamentar as nossas cicatrizes, mas a dizer, esta é a minha situação, vou continuar em frente. Sabem, eu ainda lembro, não lembro onde deixei o carro, mas ainda lembro aquela mensagem que eu ministrei na congregação 7 dias antes de nós entrarmos numa dura luta. Eu não sei se algum de vocês lembra, mas talvez se eu começar a falar vocês vão lembrar um bocadinho. Eu falei-vos sobre Raquel. E na sua vida há uma altura em que Raquel como que chega e vê todos os seus muros caídos. Há só pedras pelo chão. E depois de ter ministrado essa mensagem muitas vezes eu pensei, e o diabo dizia-me, tu nunca devias ter pregado aquela mensagem, porque isso agora é exatamente aquilo que tu estás a viver. A tua vida é um muro de pedras caído. E tu estás para aí sentada a chorar. Mas sempre eu me levantava dizendo, Senhor, não estou só, tu estás comigo. Somos reis e sacerdotes, não para ficar sentados a lamber as nossas feridas ou a ter pena das nossas cicatrizes, mas para dizer, ainda que eu vá à batalha, ainda que eu sofra e seja ferido, ainda que fiquem cicatrizes, nele somos reis e sacerdotes. Para quê? Para vencermos com ele. A palavra de Deus diz muitas vezes, sede fiéis até quando as pedras caírem. Até quando tu fores ferido. Até ao fim. Até ao fim. Então hoje queria encorajar vocês, não é dar medo a vocês. Aí agora vem para aí uma ventania de provações cá de ser de nós. Para que é que ela se lembrou de falar sobre isto? Eu estou a gastar muito tempo. Ontem eu fui mais rápida. Sermos reis e sacerdotes ao Senhor, como eu já disse, não é termos uma turma de servidores. Em 1 de Pedro 2,5, eu vou correr, não vou estar à espera que vocês abram para ler. Quem tem uma coisa para escrever e quer tomar nota depois, em casa vai ver. Diz assim, 1 de Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não é por mim, não é pelas minhas cicatrizes que eu posso oferecer a Deus louvor, mas é por causa do Cristo que está em mim. É por causa daquele que está em mim. Eu já ouvi várias vezes algumas colegas minhas dizermos, mas para que é que tu cantas? Para que é que tu cantas? Tu devias ir à bruxa, a gente olha para a tua vida e isso é uma desgraça, não é? Mas nem nos piores dias vividos eu deixei de cantar. Sabe porquê? Porque o louvor liberta. Eu estava certa disso. Louvo a Deus. E o louvor
dá-me nova energia, dá-me nova força. Algumas colegas diziam assim, se eu viesse a pé para o trabalho como tu vens, quando está bom tempo, e eu não entro em horários muito cedo, isto é de noite, eu tento fazer o percurso a pé. Não é muito longe, são 6 km. Mas para estar lá no trabalho às 8 horas da manhã, ou aliás, antes das 8, às 8 horas é para começar a trabalhar, antes das 8 temos que nos fardar, picar ponto, Algumas diziam assim, eu alguma vez vinha a pé, algumas lá da própria localidade trazem o carro até ao parque de estacionamento. Eu alguma vez vinha a pé, eu chegava ao trabalho já cansada. Mas enquanto eu faço o percurso a pé, estou sozinha. Não tem ninguém para me torrar a paciência. Então eu falo com Deus, não é? Eu medito e lembro as coisas boas a que Deus tem dado. Eu lembro as vezes que fiz aquele caminho com lágrimas e com dor na minha alma e clamando a Deus e dizendo, Deus socorre-me e socorre a minha família. E eu chego ao trabalho com energia. E com alegria. E canto e louvo a Deus, porque Ele é bom. Porque é bom. Sejamos gratos, não é? Ele é bom. Ainda em 1 de Pedro 2 e o versículo 9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas, fomos chamados da posição de malditos, fomos chamados de um estado de perdidos, para termos Cristo Jesus e para vivermos como reis e como sacerdotes, reinando, vencendo. Aonde vai? Das duas uma. Ou a minha vida se vai, ou Deus segura-me pela mão e eu sobrevivo. Se eu sobrevivo, estou cá para dar glória a Deus. Como Paulo dizia, se eu morrer, estou a ganhar, vou para Cristo. Se eu não morrer, também ganho, estou em Cristo. Não é? Ganhamos sempre. Jesus, sendo Rei dos Reis e nosso sumo sacerdote, foi o maior exemplo de servidor. Servindo a Deus o Pai e servindo os outros. E esse é o exemplo que Ele nos deixa. Eu vou dar-vos mais uma referência, depois vocês leem. Aliás, ainda não há muito tempo que esta referência foi lida aqui na congregação, numa outra mensagem. E é João 13. Portanto, João é esse capítulo. Mas eu vou só ler ali do versículo 13 ao 15, que diz assim, vós me chamais de mestre e senhor e dizeis mãe, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Então estamos nele para sermos reis e sacerdotes, não sobre ou acima do outro, mas para servir o outro, para ministrarmos a Deus e para servirmos o outro. Não para termos a tal turma de servidores, no reinado humano, não é? no sentido que nós conhecemos rei humano, mas para ministrarmos a Deus e nos abençoarmos uns aos outros. Amém? Eu sei que sou assim uma espécie de ovelha desgarrada, isto é, uma ovelha estramalhada, não é? Não é estramalhada que se diz, como é que se diz? Tresmalhada, desculpem lá o meu português, tresmalhada. O que é uma ovelha tresmalhada? É uma ovelha que não anda assim com o grupo, não é? O grupo vai aqui, a outra vai... Pois, eu só venho aqui de vez em quando, não é? E estou a 44 km daqui, pouco participo, não é? Até os grupos de oração da igreja funcionam de uma forma e eu funciono de outra forma, etc. O pastor já me está a fazer sinal que eu já estou a gastar tempo demais. Vamos concluir. Nós somos reis e sacerdotes não por nós mesmos, mas por Jesus. E Apocalipse 1,6 diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. No presente nós somos reis e sacerdotes, ainda que em provação, ainda que em aflição, mas um dia reinaremos com Ele, eternamente, sem limitação, sem enfermidade, sem lágrimas, sem dor, porque nele nós temos a direito, ou temos acesso, ou fazemos parte deste reino sacerdotal para reinar eternamente. Apocalipse 20, verso 6 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. E Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia, e reinarão para todo o sempre. Aqui nesta terra nós somos reis e sacerdotes em Cristo, mas há uma promessa ainda, em termos de futuros eternos, que com Ele reinaremos para toda a eternidade. Assunto encerrado. Portanto, vamos nos lembrar, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos tempestades, não significa que elas são para nos matar, no sentido de físico, de corpo, não é? Podem ser. Podem ser. Quantos cristãos, fiéis a Deus, servidores a Deus, não morreram já, só este ano, com doenças incuráveis, por exemplo? Pego só neste ponto. A luta veio, a batalha aproximou-se, alguém foi ferido com ferida mortal. Mas diz a palavra de Deus também que a morte dos seus santos é agradável a Deus. Ainda se formos fiéis a Ele e perdermos numa batalha a nossa vida, ainda Deus tem alegria nessa nossa perda. Porque Ele não deixa de ser Senhor e Rei. E nós nele não deixamos de ser sacerdotes e reis para reinar eternamente. Então encorajo-vos a que quando enfrentardes lutas, a que quando enfrentardes batalhas, sempre vos lembreis quem vós sois. E falais às circunstâncias: eu sou rei e sacerdote em Cristo Jesus. Não é este hábito, não é este pecado, não é esta situação ou aquela que vão tomar domínio ou que vão ser reis ou senhores sobre mim, porque sobre mim é Senhor e Rei Jesus Cristo e nele vou reinar sobre esta situação, seja ela doença, seja ela falta de dinheiro, seja ela falta de emprego, seja ela o que for. Ele é Rei e Senhor e nele nós reinaremos. Somos feridos nas batalhas? Podemos ser. Somos curados nas batalhas? Deus quer curar-nos. Ficarão cicatrizes? Sim, podem ficar. Mas não é por causa das minhas cicatrizes que baixarei a cabeça e que viverei macambúzia, não é assim que se diz? Macambúzia, não é? Triste, não é? Ai, as minhas cicatrizes. Olhem só o que isto lembra. Nele nós somos vencedores. Nele nos levantamos. Amém? Vamos ficar de pé. E ela a ti, Senhor Deus e Santo, seja a glória, seja a honra, seja o poder e seja o louvor. Graças te dou, ó Senhor, pela tua palavra. Ainda, ó Senhor, que ela tenha sido nesta manhã proferida com a fraqueza da tua serva, mas não deixa de ser a tua palavra. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que todos aqueles que estão aqui ouviram a tua palavra sejam fortalecidos, sejam edificados para vencerem as batalhas que estão a enfrentar ou outras que venham a enfrentar, para serem sarados das feridas que ainda têm de batalhas já passadas, ou para, olhando para as cicatrizes do presente, serem agradecidos a ti pela vitória que tu já destes e viverem na alegria que vem de ti, sendo vencedores, porque tu, Jesus, viestes a nós para nos tirar da condição de malditos e para nos fazeres a Deus o Pai, reis e sacerdotes. Abençoa o teu povo, ó Senhor. Graças te dou por todo o bem que nos has feito. E continua, ó Senhor, abençoando. Pai, eu oro isto no nome do teu Filho Jesus. Amém.